Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 31 de maio a 4 de junho. Saiba em detalhes como Vitória e Aguiar confessarão que sentem algo um pelo outro. Kendra contará para Nelson que está grávida. Como será que o Nelson vai reagir com essa notícia? Mas antes, por favor, eu peço a você que se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 31 de maio. Salviano deixa a Beatriz em casa e Paula é grosseira com ele. Salviano vai embora e Beatriz diz à mãe que não permitirá que ela trate Salviano daquele jeito. E Paula responde que não permitirá que Salviano seja violento com ela e manda a Beatriz abrir os olhos. Paula diz a Beatriz que Salviano é um homem muito violento e diz que é alarmante que ela escolha alguém tão parecido com o pai do filho dela. Paula diz a Beatriz que ela precisa da ajuda de um terapeuta. Beatriz com firmeza diz: "Olha, mãe, eu não sei o que você pretende com isso, mas você não vai conseguir nada. Porque eu amo Salviano e no momento certo vou me casar com ele." Muito bem, Beatriz. Como eu gosto dessa personagem, mulher forte de fibra. Tomásia diz a Vitória que irá ver Josefina na manhã seguinte. Durante o café da manhã, Nelson briga com Aguiar por Vitória ter saído sem que ele percebesse e o chama de irresponsável. Aguiar fica preocupado por pensar que Vitória está desaparecida. Jean-Marie o tranquiliza ao dizer que viu quando a senhora Vitória saiu com Tomásia e o motorista do senhor Aníbal. Tomásia e Vitória chegam na casa de Josefina. Vitória diz a Josefina que aproveitou para acompanhar Tomásia para falar com ela porque está preocupada com Aguiar. Muito tranquila, Josefina pergunta a Vitória se ela foi até lá para falar com ela sobre o empregado. Irritada, Vitória diz: Não, eu vim falar do seu amigo de alma." Josefina diz a Vitória que pela maneira como ela fala é como se quisesse reclamar de algo. E pergunta que problema ela tem com o amigo dela. Acuada, Vitória diz que não tem nenhum problema com Aguiar. Josefina diz: "Senhora Vitória, você está aqui buscando por uma resposta. E a única coisa que eu posso lhe dizer é que não busque mais, porque você já tem." Muito nervosa, Vitória diz a Josefina que ela está enganada com ela. Diz que não foi buscar nenhuma resposta e vai embora furiosa. Josefina liga para Aguiar e diz que precisa vê-lo imediatamente. Nick reclama com Guzmão pelo que aconteceu entre ele e Roy. Nick exige que Guzmão trate Roy bem se quiser continuar no trabalho. Josefina diz a Aguiar que Vitória não entendeu. Diz que ela está cega de ciúmes e por isso foi vê-la. Aguiar diz que Vitória fugiu de casa com Tomásia para ir vê-la e se pergunta por que ela fez aquilo. Aguiar diz a Josefina que é por isso que se sente como um tonto. Josefina diz a Aguiar que o problema é que Vitória está igual ou mais confusa que ele. No ateliê, Vitória chora, pega alguns desenhos que fez de Aguiar e os rasga. Desesperado, Aguiar diz a Josefina que não pode deixar de pensar em Vitória e diz que sente muito medo. Não menos desesperada que Aguiar, Vitória pega uma tesoura e começa a destruir o primeiro quadro que pintou dele. Aguiar diz a Josefina que sente muito medo de aceitar o que está sentindo. Josefina diz: "Aceitar os seus sentimentos? Vamos, irmão", disse, "isso fará você ver as coisas mais claras." Tomásia encontra Vitória aos prantos e pergunta o que está acontecendo. Aguiar diz a Josefina: "Você tem razão. Eu estou apaixonado pela senhora Vitória." E Vitória diz a Tomásia: "Sim, Tomásia, eu já não posso negar. Não posso negar. Não posso. Eu me apaixonei pelo Aguiar." Aguiar diz a Josefina e Vitória a Tomásia: "Eu tenho que reconhecer. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei." Terça-feira, 1º de junho. Desesperada, a Vitória diz: "Tomásia, não podia ter acontecido isso comigo.
Não, não, porque quando olho para ele, Tomásia, eu tremo de emoção, como uma menina. Eu não posso acreditar que em tão pouco tempo alguém possa mudar assim a minha vida. Tomásia diz, assim é o amor, chega de um momento para o outro sem pedir permissão e muda a nossa vida. Vitória diz, mas isso não pode acontecer. Tomásia, e agora o que eu vou fazer com esse amor? O que eu vou fazer? Aguiar diz a Josefina, é impossível, impossível, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse amor que tenho aqui? Tomásia e Josefina respondem para eles, vivê-lo. Vitória diz a Tomásia, como você me diz para viver esse amor, Tomásia, quando é um amor proibido? O Aguiar é um homem casado. Aguiar diz a Josefina, não, eu não posso. Eu me casei pela igreja e jurei diante o altar ficar com a Cristina para sempre. Se até o Padre Generoso falou para eu me afastar da Vitória. Eu tentei, mas não consegui. Não consegui. Mas agora eu tenho que conseguir. Tenho que arrancar esse amor aqui de dentro do peito. Vitória diz a Tomásia, eu já vivi a infidelidade do meu marido e sei a dor que se sente e eu não posso fazer o mesmo com a esposa do Aguiar. Eu não posso acabar com o seu casamento e não vou fazer. Eu tenho que acabar com esse amor. Beatriz diz a Kendra que ela e Salviano estão começando uma relação muito bonita e diz que não está disposta a deixar se levar por fofocas. Cristina, na sua ingenuidade, pede perdão a Beatriz por se meter, mas diz que não foi ninguém que lhe disse. Ela mesma viu Salviano muito ciumento, brigando com a senhorita Kendra. Cristina diz a Beatriz que ficou com medo ao ver como Salviano estava violento. Kendra Bisca, cachorra safada ordinária, diz, Cristina, deixa. Se a tua amiga não quer entender que o Salviano está brincando com ela, é problema dela. Depois não diga que eu não te avisei. Essa bisca tinha que ter essa cara arrastada no asfalto, ô égua. Beatriz diz que sabe que Salviano a ama e diz para Cristina e Kendra não lhe dizerem mais nada. A Aguiar chega na mansão e ao ver Vitória, pergunta se ela estava chorando. Vitória diz que não, pois não tem nenhum motivo para chorar. A Aguiar pede para a Vitória não mentir para ele. A Aguiar diz que se ela não quiser lhe dizer a verdade, que não diga, mas que não minta para ele. Vitória diz que ele tem razão e diz que não quer contar. A Adriana diz para o padrinho que quer que Aníbal pense que ela o perdoou, pois estando perto dele, talvez ela encontre alguma pista que a leve até a sua filha. Roy diz a Aníbal que ele e Nick estão planejando se casar. Aníbal gosta da notícia e diz que eles contam com o apoio dele. Liliana chega na mansão maquiada e pergunta a Guzmão se ele gostou de vê-la daquele jeito. Guzmão diz que não sabe e que é estranho vê-la assim, porque é como se não fosse ela. Liliana fica sem graça e diz para Guzmão que vai lavar o rosto. Adriana liga para Guzmão, o agradece pelo que fez por ela no outro dia, diz que sentiu muita confiança nele e diz que gostaria de vê-lo novamente para conversarem. Vitória tenta fazer Aguiar acreditar que ela e Nelson realmente se reconciliaram. Ela diz a Aguiar que irá retomar um poema que estava escrevendo para o Nelson. Vitória diz a Aguiar que ela e Nelson estão passando por um momento muito especial e diz que não resta dúvidas de que as reconciliações são maravilhosas. Aguiar diz que ela havia dito para ele que tudo era uma farsa por causa da filha. Vitória diz a Aguiar que aquilo foi no começo, mas agora as coisas estão mudando. Então, Nelson e ela decidiram se dar uma segunda oportunidade. Vitória diz a Aguiar que até está pensando em fazer uma viagem, como uma segunda lua de mel. Vitória pede a Aguiar para ler o poema e lhe dá a sua opinião. Aguiar lê o poema e, ao achar que o texto não se refere a um casal que está se reconciliando, ele pergunta se ela tem certeza de que escreveu aquilo para o marido dela, já que se supõe que eles estão em lua de mel. Kendra Bisca chega no escritório de Nelson. O velho babão, todo sorridente, diz que sentiu falta dela e a beija. Kendra diz a Nelson que precisava muito vê-lo, porque a notícia que tem para ele não podia ser dada por telefone. Toda alegrinha, Kendra diz.
Nelson, eu estou grávida. Vamos ter um filho, meu amorzinho. Nelson brocha, fica surpreso. Como Aguiar não acredita que o poema seja para o Nelson, Vitória diz para Aguiar que o poema é para o amor da sua vida, sim, e diz que irá naquele momento ler para ele. Kendra diz a Nelson que ficou imensamente feliz ao saber que está grávida. Completamente abestado, nervoso, sem chão com a notícia de Kendra, Nelson diz que não pode entender como aquilo aconteceu. Kendra diz para Nelson ficar tranquilo e diz: eu quero nosso filho porque ele é fruto do amor que eu sinto por você e eu vou tê-lo. O nosso filho vai nascer. Vitória entra na sala, se desculpa porque pensou que ele estava só e pergunta se está interrompendo alguma coisa. Quarta-feira, 2 de junho. Nelson diz a Vitória que Kendra foi lhe explicar o que fez na sua viagem a Cozumel. Vitória disfarça e diz a Nelson que foi discutir alguns assuntos de trabalho com ele. Ela se despede de Kendra e os deixa sozinhos. Nelson, furioso, diz a Kendra: você tinha que vir me dizer isso aqui, no pior lugar, no pior momento. Você imagina o que teria acontecido se a Vitória descobrisse? Vitória diz a Aguiar que Nelson amou o poema. Jocelyn e Doris chegam. Doris pergunta a Vitória o que ela está achando do noivado da filha dela com seu filho Roy. Eufórica, Doris diz a Vitória que elas serem consogras parece um sonho. Enquanto isso, Roy diz ao seu treinador que já tem quem o patrocine. Se achando o moleque besta nojentinho, diz a Omar que quem vai patrociná-lo é uma mulher jovem, bonita, 22 anos e encantadora. Roy diz: é uma rica herdeira, minha futura esposa e patrocinadora oficial do teu campeão. Ai, que vontade de torcer o pescoço desse troço. Aníbal reclama com Paula por ter voltado à sua casa e pergunta o que ela pretende. Paula diz a Aníbal que eles viveram muitos anos juntos e quer que a relação deles termine bem. Nervoso, Aníbal diz a Paula: não me venha com essa conversa. Da última vez que conversamos, você inventou que eu tenho outra filha. Paula dessa vez banca esperta para cima do velho Aníbal Balvaneira e diz: eu guardo um segredo igual a você. Talvez chegou o momento de você me contar os seus segredos e eu te conto os meus. Pensa. Felipe chega na mansão Balvaneira. Feliz, ele diz a Guzmão que está começando a recuperar a única mulher que amou durante toda a sua vida. Esse Felipe é um iludido mesmo, viu? Coitado. Surpreso, Guzmão diz ao pai que é difícil entendê-lo e revela que Paulo está na mansão porque dá aulas de piano para Nick. Vitória revela para as amigas que a reconciliação dela é uma mentira, que ela e Nelson inventaram por Nick. Animada, Jocelyn diz: uau, você é uma mulher livre, nós precisamos comemorar. Beatriz conta para Salviano sobre a conversa que teve com Kendra e volta a afirmar que confia completamente nele. Kendra bisca, diz a Cristina que a considera sua amiga e então revela para ela que está esperando um filho do homem que ama. Cristina fica surpresa. Guzmão escuta Nelson e Nick falando sobre Roy. Nelson diz a Nick que Roy é o rapaz ideal para ela. Depois, Guzmão diz a Nick que não gosta da atitude do pai dela em insistir que ela se case com Roy. Nick pergunta se Guzmão não gosta porque Nelson Brisa quer entregar sua querida filha a um rapaz lindo e maravilhoso ou se é porque ela quer se casar com ele. Guzmão pergunta a Nick se ela realmente está interessada no tenista e, sem dar chance para ela responder, a beija. Nick corresponde ao beijo com paixão e, nesse momento, Roy nojentinho chega. Roy fica furioso, mas decide sair sem dizer uma palavra. Nick empurra Guzmão e diz para ele não ter ilusões. Guzmão a puxa e a beija novamente. Sozinho, Roy diz que agora entende o modo do Guzmão agir com Nick. Depois, na cozinha, Roy, antipático, diz a Vitória que está convencido de que a Nick é a mulher da sua vida e que por ele se casava com ela naquele momento mesmo. Nick diz a Guzmão que não nega que ele beija muito bem,
mas diz que ele também não pode negar que Roy é o homem ideal para ela. Gusmão diz: sim, vocês são feitos um para o outro, um par de crianças mimadas e imaturas. Nick, com deboche, pergunta o que ele diz a ela sobre a mulher misteriosa dele e pergunta se ela é uma pobretona como ele. Gusmão diz: a única coisa que eu vou te dizer é que ela sim, definitivamente é para mim. Poliana leva Roy até Nick. Roy trata Nick como se não tivesse visto nada entre ela e Gusmão. Paula convida a Beatriz para morar com ela. Beatriz fica feliz com o convite da mãe e aceita. Vitória diz a Tomásia que vai sair com as amigas e diz que irá com o motorista do pai, pois quer sair sem guarda-costas. Nelson diz a Kendra que precisa que ela faça um teste de DNA e diz que é natural que ele queira estar seguro. Se fazendo de ofendida, Kendra diz: de quê? De que eu não me deitei com outros homens nessa cama? De que eu não sou uma prostituta? Nelson diz a Kendra: Kendra, me entende? A nossa relação tem sido aberta e eu nunca te exigi exclusividade. Furiosa, Kendra dá uma bela bofetada nele e diz: por Deus, como você é cínico. Kendra expulsa Nelson da sua casa e diz que não quer voltar a vê-lo. A Aguiar quer que Tomásia vá pedir permissão à Vitória para ele ir ver sua família. Tomásia fica sem saber o que dizer e diz que será impossível perguntar a ela. A Aguiar fica curioso e pressiona Tomásia para lhe dizer o que está acontecendo. Enquanto isso, a divertida Jocelyn leva Vitória e Doris a um bar de stripper. Quinta-feira, 3 de junho. Vitória pergunta a Jocelyn que tipo de espetáculo elas verão naquele lugar. De repente o show começa e entra um gostosão no palco fazendo stripper. Jocelyn fica eufórica. Um dos strippers chama a Vitória para o palco. Vitória diz que não quer, mas ele insiste. Nesse momento, a Aguiar chega, segura o braço do cara e diz: você não ouviu que a senhora não quer? Nick e Roy estão assistindo a um filme. Roy tenta avançar o sinal, diz que nunca gostou tanto de alguém como gosta dela e a beija. Vitória diz a Aguiar que não entende o que ele está fazendo ali. Nervoso, a Aguiar diz que ele é que não entende o que ela está fazendo ali àquelas horas da noite e sem segurança. Vitória diz que vai matar Tomásia por ter contado para ele. Aguiar diz que Tomásia estava preocupada com ela, com medo de que acontecesse algo e por isso contou a ele. Aguiar diz a Vitória que entende que a amiga dela, Jocelyn, esteja ali, agora ela é uma vergonha. Vitória diz a Aguiar que só foi passar um bom momento com as amigas e pergunta a ele se ela não tem o direito de se divertir. Aguiar diz: claro que não, senhora. Você é uma mulher casada. Essa é a verdade, ou não? Porque ainda que tenha brigado com o seu marido, se supõe que vocês se reconciliaram. Vitória então decide contar a verdade para Aguiar. Vitória diz: não, a verdade é que eu não me reconciliei com o Nelson. Continuamos do mesmo jeito. Eu sou uma mulher que finge estar felizmente casada, mas que é muito infeliz com seu esposo e que trata de esconder a sua dor. Aguiar pergunta a Vitória se ela não escreveu o poema para o marido dela então. Vitória diz que não. Aguiar pergunta para quem ela escreveu então. Vitória diz: eu escrevi para um homem imaginário que só existe na minha mente. Parecendo menino, Aguiar diz: um homem que não existe. Não existe. Se não existe, não existe. Nisso, começa a tocar o tema deles, A Hora Tu. Aguiar pergunta a Vitória se eles deveriam dançar. Vitória aceita dançar com ele. Vitória e Aguiar dançam como se só existisse os dois ali naquele lugar. Eles ficam bem próximos e Vitória decide abrir seu coração para ele. Vitória diz: eu já não posso mais. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Aguiar diz: eu também estou sentindo o que você está sentindo. Aguiar beija a mão de Vitória e o rosto dela. Os dois ficam a ponto de se beijarem. Gusmão diz a Paula que foi falar sobre a intenção que o pai tem de se reconciliar com ela.
Gusmão é duro com Paula. Pergunta se o amante que a sustentava a deixou e por isso ela fica procurando seu pai. Gusmão deixa claro para Paula que não permitirá que ela volte a brincar com o seu pai. Vitória e Aguiar não se beijam. Eles dizem que não é certo. As coisas entre Nick e Roy esquentam. Então, Nick pensa que é o Gusmão que está ali com ela. Ao se dar conta de que é Roy, Nick para tudo e diz a Roy que não está pronta para ficar com ele. Roy fica todo irritadinho. Nick diz que o problema não é com ele, que precisa contar o que está acontecendo com ela. O idiota, nervoso, diz que ela não precisa lhe contar nada e revela que já sabe que ela tem bulimia. Roy diz que agora entende que se ela não quer tirar a roupa na frente dele é porque ela se sente espantosamente gorda, mas Roy diz que ela não está gorda. Nick fica furiosa com ele e começa a chorar. Gusmão pede para Paula falar com Felipe e explicar bem as coisas para ele, porque não quer que ele fique se iludindo. Paula promete falar com Felipe e pede a Gusmão para não pedir que ela renuncie a ele. Paula diz que quer vê-lo, nem que seja de longe. Gusmão diz que está bem, dá boa noite para Paula e vai embora. Kendra está conversando com o bebê quando a campainha toca. Kendra diz: "O seu pai chegou, meu amor. Você vai presenciar a minha melhor atuação." Kendra diz a Nelson que não vai permitir que ele a humilhe mais. Diz para ele ir embora e fazer de conta que ela está morta. Nelson diz a Kendra que quando pediu o exame de DNA não foi com a intenção de ofendê-la. Kendra diz a Nelson que nunca pensou que ele duvidaria do amor dela, da sua entrega, de tudo que eles viveram juntos. Kendra diz a Nelson que não quer nada dele, não quer o seu sobrenome, o seu dinheiro, nada. Kendra diz para Nelson fazer o que quiser com a vida dele, porque ela ficará com o melhor dele, o filho deles. Nelson pede para Kendra entender que se Vitória descobrir, ele perderá tudo e diz que não pode se conformar com a porcentagem miserável de ações que tem. Nelson diz a Kendra que tem que ficar com a empresa toda para ele e para conseguir isso, ninguém poderá ficar sabendo que ele tem um filho com ela e muito menos a Vitória. Kendra finge entender os motivos dele e diz que ele não ficará com as mãos vazias por culpa da Vitória. Kendra abraça Nelson e, em pensamento, furiosa, diz que precisa tirar a Vitória do caminho dela. Nick está chateada com a mãe por ter contado para o Roy sobre a sua doença e diz a ele que correspondia a ela ter contado para ele. Roy diz a Nick que não se importa com aquilo. Nick vê Gusmão e pergunta a Roy se ainda assim ele quer se casar com ela. Roy diz que sim, pois nada o faria mais feliz do que se casar com ela. Nick diz a Roy para eles marcarem logo a data do casamento, então. Gusmão se aproxima e diz: "Então é verdade que vocês vão se casar. Posso ser o primeiro a parabenizá-los?" Roy, nojentinho, sorri e diz: "É claro", e aperta a mão de Gusmão. Depois, Gusmão chega bem perto de Nick e diz: "Muitas felicidades, senhorita Nick", e dá um beijo no rosto dela. Kendra conta para Odete que está grávida. Odete diz a Kendra que quer que Vitória fique sabendo imediatamente. Kendra convence Odete a esperar mais um pouco, pois Nelson está muito assustado e diz que tem outro plano para atacar por todos os lados. Kendra mostra para Odete a foto de Cristina com o jornalista e diz que duvida que o Aguiar queira continuar com a esposa depois de ver aquilo. Odete se diverte. Vitória e Aguiar chegam em casa, completamente envolvidos pelo momento, depois de terem conseguido abrir os seus corações um para o outro. Eles lutam contra a vontade de ficarem juntos. Então, Vitória diz a Aguiar que o melhor é eles irem descansar. Sexta-feira, 4 de junho. Nelson volta a tentar convencer Vitória de que a ama. O cínico diz a Vitória que durante mais de 20 anos dormiu com ela e não precisou de nenhuma outra mulher. Com cara de choro, Nelson diz a Vitória que o que aconteceu naquela noite foi um erro grave. Ai Deus, tá difícil de suportar esse velho babão, broxa, safado e ainda por cima muito mentiroso. Que velho ordinário. Nelson diz a Vitória que está desesperado, diz que precisa muito dela, a beija e a abraça. Aguiar chega e fica observando os dois.
Vitória diz a Nelson que não pode mais estar perto dele e diz para ele entender que nada poderá ser igual entre eles. Vitória diz a Nelson que sempre o verá como o pai da sua filha, mas só isso. Nelson se desespera por não conseguir fazer Vitória perdoá-lo. Aguiar agradece Vitória pela noite e diz que foi muito especial. Aguiar agradece Vitória por ter dançado com ele e diz que foi muito bonito. Vitória diz a Aguiar que também gostou muito. Mais uma vez eles quase se beijam, mas Vitória o detém, lhe dá boa noite e diz para ele ir descansar. Salviano diz a Gusmão que se comprometeu com Beatriz de uma maneira simbólica e diz que só está esperando o divórcio dela sair para pedi-la em casamento. Kendra fica surpresa ao encontrar Roberto na rua. Roberto diz a Kendra que saiu da cadeia graças a um amigo. Furioso, ele exige que Kendra lhe dê muito dinheiro, ou caso contrário, contará que foi ela quem planejou o sequestro de Nicole Brisa. Poliana conta para Jean-Marie que no dia seguinte será o aniversário de Liliana. Feliz, Liliana diz que finalmente será de maior. Jean-Marie fica surpreso e diz a Liliana que ela parece ser muito mais jovem. Liliana não gosta. Sozinhas, Liliana diz a Poliana que já está cansada de todos a verem como uma criança e se pergunta por que eles não entendem que ela já é uma mulher. Liliana diz a Poliana que o que a preocupa é que o tempo passa e nada dela ter a sua primeira vez. Gusmão se aproxima e escuta quando Poliana diz a Liliana: pois como dizem, nós somos irmãs da mesma dor. Surpresa, Liliana diz: você também é virgem? Poliana confirma que sim. Gusmão se aproxima e elas ficam envergonhadas. Gusmão diz que elas são muito jovens e que tudo acontece no tempo certo. Depois, Poliana pega a mão de Gusmão e pergunta se ele não faria aquele favor para ela. Poliana não é nada besta, né? Quer ter a primeira vez com Gusmão delícia. Kendra não se intimida com as ameaças de Roberto e diz que se ele quiser dinheiro rápido, terá que ajudá-la. Kendra revela a Roberto que está grávida e diz para ele esperar que ela vai armar um plano. Nick diz à mãe que ela ter contado para o Roy sobre a doença dela foi uma traição. Vitória pede desculpas a Nick pela indiscrição, mas diz que contou porque o Roy é namorado dela e diz que precisa da ajuda de todos. Nick pergunta à mãe se ela quer estragar sua relação com Roy. Vitória diz que não, mas diz que acha que eles estão indo muito rápido, pois Roy já fala até em se casarem. Nick diz à mãe que ela e Roy irão marcar a data do casamento e então ela se livrará dela. Não vejo a hora da Nick mudar. Muito chata, birrenta, mimadinha, só sabe brigar com a pobre da mãe. A Aguiar recebe um envelope com a foto de Cristina e André. Cristina chega para falar com a Aguiar sobre o presente de aniversário que darão para Liliana. Furioso, a Aguiar mostra a foto para ela e pergunta se é com aquele desgraçado que ela o está traindo. Cristina dá uma bofetada em Aguiar e ele exige que ela lhe diga quem é aquele homem. Cristina diz a Aguiar que ele não pode pensar aquilo dela. Aguiar pergunta o que ela quer que ele pense e diz que por isso não queria que ela fosse com a Kendra. Cristina pergunta se foi a Kendra que mandou a foto para ele. Aguiar diz que não sabe. Cristina explica para Aguiar como ela tirou aquela foto com o jornalista. Cristina diz para Aguiar pensar como uma pessoa se sente quando tudo a acusa e ela é inocente. Cristina diz a Aguiar que tudo não passa de um mal-entendido, como tantos que aconteceu entre ele e a senhora Vitória. Mais calmo, Aguiar diz a Cristina que ela tem razão e pede perdão a ela. Roy diz a Omar que viu Nick e o seu guarda-costas se beijando. Roy diz que por enquanto fará de conta que não sabe de nada porque precisa do dinheiro dela, mas assim que se casarem, colocará aquele empregadinho na rua. Esse merda, aprendiz do velho broxa arrogante, é insuportável. Cristina diz a Aguiar que fica feliz por terem esclarecido as coisas, pois se algo chegar a separá-los, será o mesmo que arrancar o seu coração.
A Aguiar diz a Cristina que tem um compromisso muito grande com ela e com Deus e dá a sua palavra de que nunca irá falhar com ela. Aníbal tenta arrancar a verdade de Paula. Paula diz a Aníbal que se ele lhe contar o que aconteceu com a filha da Adriana, ela contará para ele tudo o que sabe sobre a sua terceira filha. Aníbal diz a Paula que ter dado aquela criatura foi um erro muito grave, do qual ele está arrependido, mas deixa claro que não voltará a tocar naquele assunto com ela e nem com ninguém. Aníbal está seguro de que não teve filha com nenhuma outra mulher, pois sempre se preveniu. Paula pergunta se ele tem certeza e insinua que ele poderia ter tido uma filha com Candelária. Aníbal diz a Paula que se Candelária tivesse tido uma filha dele, teria lhe contado, mas diz que não pode perguntar isso a Candelária porque infelizmente ela morreu. Aníbal diz a Paula que tem certeza de que ela está mentindo. Nick diz a Guzmão, Poliana, Liliana e Jean-Marie que em um mês se casará com Roy. Cristina diz a Aníbal que estava muito preocupada com a saúde dele. Aníbal fica feliz, diz a ela que Vitória lhe entregou as flores que ela levou e diz que ficou comovido com o gesto dela. Cristina diz a Aníbal que é muito estranho o que sente em relação a ele e revela que quando ficou sabendo do infarto dele, ficou muito triste ao pensar que não voltaria a vê-lo. Cristina diz a Aníbal que o vê como o pai que gostaria de ter tido. Aníbal fica emocionado com as palavras de Cristina. Guzmão diz a Nick que é um alívio para ele que ela se case, porque assim não precisará mais lidar com uma menina mal criada e caprichosa como ela. Debochada, Nick pergunta a Guzmão o que ele quer que ela lhe dê de presente para usar no grande dia do casamento dela. Sarcástico, Guzmão pergunta a ela: "E você? O que você quer que eu te dê no dia do seu casamento?" Mas logo ele mesmo responde: Eu já sei o que eu devo te dar. E surpreende Nick a beijando. Cristina comenta com Aníbal que o aniversário de Liliana é no dia seguinte. Aníbal fica intrigado ao saber que Liliana nasceu no mesmo dia que a filha de Adriana. Depois de aproveitar do beijo de Guzmão, Nick volta a maltratá-lo. Beatriz conta para Salviano que vai morar na casa da mãe. Salviano diz a ela que terá que fazer algo para conquistar a sua futura sogra. Furiosa, Cristina pergunta a Kendra como ela se atreveu a mandar aquela foto para o seu marido. Cristina exige que ela lhe explique por que fez aquilo com ela. Cristina diz a Kendra que a Aguiar fez uma cena de ciúmes e ficou muito nervoso. Cristina diz a Kendra que até teve que dar uma bofetada em Aguiar para ver se ele se controlava. Kendra começa a rir e diz que fica feliz por seu plano ter funcionado. Kendra diz a Cristina que mandou aquela foto para o esposo dela para ele ficar com ciúmes, ver que qualquer homem pode se interessar por ela e assim valorizá-la mais e cuidar mais dela.